Boa noite. É um prazer enorme, em nome do PNBE, receber Luciana Quintão, que vai nos contar um bate-papo, né, sobre o Banco de Alimentos. O PNBE é uma entidade civil, da sociedade civil, formada por empreendedores que buscam mobilizar a sociedade para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável, democraticamente estável e eticamente respeitável, agindo dentro de um espaço democrático e apartidário, que apoia políticas públicas e projetos identificados com seus ideais, ao mesmo tempo em que combate os clientelistas, antiéticos, corporativos e ineficientes. Damos com isso as boas-vindas para a Luciana, que vai nos contar uma história linda, né, Luciana Quintão, e que vai ter a moderação de uma super ativa membro nosso, que é Edna Queiroz. Bem-vinda, passo a palavra então para a Edna. Boa noite a todos, muito obrigada, Luciana. Luciana Chinaglia Quintão, né? Lembra o Aldo Quintão também. E obrigada por estar aqui com a gente, né, do PNBE. E a dinâmica vai ser a seguinte maneira, né? São 30 minutos que nós vamos ter a honra da sua fala, né? Olha que chique. E depois as pessoas, né, vão fazer via chat as perguntas para você e eu vou monitorando e vou passando para você. A Luciana, ela é fundadora da ONG, né, Banco de Alimentos, né, há 25 anos, né? É isso, né, Luciana? Parabéns, olha, encantada com isso. Assim que eu vender meu buffet, eu vou trabalhar com você lá, viu? Vou te ajudar lá. Só mais um braço, né? E aí, nós temos hoje 30 milhões, né, de pessoas, né, passando fome, e aquilo que você falou que eu estava vendo, né, que tem a fome social, a fome da justiça, a fome da educação, e então vários tipos de fome que a gente não precisava estar passando por isso, né? Então, o teu trabalho assim é uma coisa muito brilhante e precisa de bastante braços, né? E eu estava até imaginando como é que seria toda essa logística. A gente imagina, mas quando você vê mesmo como é que funciona, o pessoal recrutar as empresas que recebem, as empresas que vão doar, as pessoas que vão. Nossa, é bem complexo, né? Meus parabéns. Muito obrigada. Vamos lá, fala um pouquinho do Vamos banco. lá, então. Então, em primeiro lugar, assim, eu quero agradecer muito o convite de hoje. Eu tenho um carinho extremo pelo PNBE, que foi a primeira instituição, entidade, que me encontrou lá em 2002, eu era recém-nascida, né? E eu ganhei um prêmio do PNBE. Eu ganhei um prêmio de vocês, assim, né? Naquela época. Então, foi o primeiro prêmio. Eu tenho um carinho enorme por vocês, né? Pelas pessoas que aí estão também. Odélia, de várias outras pessoas também. Ricardo Yang, enfim, várias pessoas que eu tive o prazer de conhecer. Bom, então, eu fui convidada para fazer esse bate-papo. Eu não tinha feito nenhuma apresentação. Na última hora, eu fiz uma apresentação para entregar para vocês, então vamos segui-la um pouquinho. Veja aí. Dá. Bom, então é isso, né? Então, bom, eu estava agradecendo o fato de ter sido convidada por vocês para fazer esse bate-papo. Era um bate-papo mesmo, não ia trazer papel nenhum. E aí, no último momento, eu resolvi trazer essa apresentação, enfim, para seguir e esses pontos ficarem com vocês, enfim, para vocês poderem pesquisar e olhar novamente se quiserem, né? Então, eu sou Luciana, Quinalha Quintão, né? Aqui fundadora da ONG Banco de Alimentos, que seria o segundo slide. Isso. E do projeto Inteligência Social, né? Também sou integrante da Rede Folha de Empreendedores Sociais e cofundadora do Pacto contra a Fome, que quer zerar com a fome até 2030. Né? Se a gente não conseguir, pelo menos a gente vai falar bastante a respeito, né? Enfim, aí eu gostaria de ir direto ao assunto, né? Até porque nós temos pouco tempo, né? Então, no Brasil, nós somos hoje por volta de 220 milhões de brasileiros e nós temos hoje 125 milhões de pessoas, quase 60% da nossa população, vivendo em insegurança alimentar, né? Isso é muito grave
E mais grave ainda, na minha opinião, é ter muita gente que desconhece o fato e só veio a imaginar que no Brasil tinha fome agora na pandemia, né? Então, a insegurança alimentar tem 3 níveis, né? Ela tem um nível leve. Hoje, nesse nível, nós temos quase 60 milhões de pessoas, quase 30% da população brasileira. E uma insegurança alimentar leve significa que a pessoa não tem recursos financeiros para comprar comida de boa qualidade nutricional. Então, ela vai trocar aquele alimento bom por um alimento superprocessado, vai comer não muito saudavelmente ou não saudavelmente, né? Porque ela é o que ela pode comprar. Na insegurança alimentar moderada, as características são outras, né? Eu acho que vocês estão vendo a apresentação aí, porque aqui na minha tela do celular apareceu um Não, WhatsApp. exato. Ai, barbeiragem minha, desculpe. A gente Não, edita isso depois. não, tudo bem. Então, nós estávamos aqui Na tela. na tela da insegurança alimentar, Só né? um Dos segundinho, por dos três favor. níveis. Barbeiragem minha. No 3 níveis, isso. Editaremos, tá, Luciana? Não se preocupe. Oi, Cristina, que bom que você veio. É. Agora sim, a Aí, tela está aí. pronto, ó, exato, estamos aí. Então, a insegurança alimentar moderada, né, ela tem outras características, ela envolve tudo que é leve tem, mas o cidadão, a cidadã, ainda vai precisar pular refeições. Então, provavelmente, essa pessoa não terá as 3 refeições diárias, né? Então, chama-se insegurança alimentar moderada. A insegurança alimentar grave é essa que as pessoas chamam de fome, né? São os 30 milhões, né, que foi referido há pouco. No caso, um pouco mais, 33 milhões, né, de pessoas que vivem em segurança alimentar grave. Essas pessoas são moradores de rua, são pessoas que dependem de esmola para viver, são pessoas que têm uma renda per capita muito baixa, pode não ter nenhuma, pode ser um indigente, né? Geralmente depende de outras pessoas ou de outras instituições ou programas para se alimentarem. E muitas vezes pegam até a comida do lixo para comer, né? Nesse grupo, são as 33 milhões de pessoas que passam fome, como é colocado aqui no Brasil. Mas toda insegurança alimentar é grave. É algum grau, né, de fome, não uma fome tão intensa, mas de privação, de alguma forma, né? Existe alguns dados, não poderia deixar de ser, né? Que a fome tem geografia, tem cor, tem gênero, né? Eu trouxe aqui algumas informações para vocês. Tem muito mais informação. Atualmente, realmente existem mais pesquisas, né, disponíveis do que no passado recente. Depois eu posso passar o link para vocês, se vocês tiverem interesse em saber mais. Mas eu trouxe alguns pontos aqui para vocês que já explicitam bastante, né? Então, as formas mais severas de insegurança alimentar, moderada ou grave, atingem fatias maiores da população nas regiões norte e nordeste. No norte, quase metade da população vive em insegurança alimentar. No nordeste, quase 40%. É muita coisa, gente. 6 de cada 10 lares comandados por mulheres convivem com a insegurança alimentar. Nas casas em que a mulher é a pessoa de referência, a fome passou de 11% para 20% durante a pandemia, né? A fome, novamente, insegurança alimentar grave. Não quer dizer que a moderada e a leve não existam, tá? A insegurança alimentar está presente em mais de 60% dos domicílios das áreas rurais. Isso é outro dado alarmante. Ou seja, quem vive no campo tem insegurança alimentar, né? As pessoas pensam, no Brasil ninguém passa fome no campo, é só plantar que dá. Mas depende das condições que aquela pessoa tem, né? Então, esse dado ele é muito impressionante, né? Desses, 18,% das famílias convivem com a fome, valor maior do que a média nacional. Então,
quem planta tem cada vez menos o que comer, disponível para comer, né? É muito cruel, por isso que se fala muito sobre reforma agrária nesse país. Nas residências comandadas por pessoas de cor, raça preta ou parda, a segurança alimentar teve uma redução expressiva entre 2020 e 2022, passando de 41% para 35%. Ou seja, a fome aumentou, né? Se a segurança alimentar diminui, a insegurança alimentar aumenta, né? Depois vocês podem perguntar tudo que vocês quiserem. Eu ia fazer um parênteses, mas eu vou continuar aqui, eu acho, para a gente manter a linha, né? Então, a fome, na realidade, ela é um subproduto da pobreza. É claro para vocês? Principalmente Sim. aqui no Brasil. Não falta comida, falta acesso ao alimento, né? Em última análise, as pessoas passam fome ou insegurança alimentar porque não tem dinheiro para comprar essa comida, né? Então, aqui em 1998, há 25 anos atrás, né, quando eu fundei a ONG Banco de Alimentos, nós tínhamos 150 milhões de habitantes, né? E 56,7 milhões já viviam na pobreza. E a gente pode imaginar que quem vive na pobreza vive em insegurança alimentar. Esse número é muito parecido com o que a gente vive hoje no Brasil, né? Então, olha o retrocesso, né? Na realidade, dizem que a gente saiu do mapa da fome, a gente nem usa mais esse termo mapa da fome, né? Porque o mapa da fome está muito ligado à questão de guerras, enfim, ele foi criado para isso, né? Mas, na minha opinião, quando a gente dizia a gente saiu do mapa da fome, eu acho que as pessoas não entendiam a questão da insegurança alimentar como um todo, né? De novo, ficam na insegurança alimentar grave, mas tem outros níveis de insegurança alimentar, né? E também não tinham percebido que a fome em si ela estava um pouco maquiada por essa questão de transferência de renda, né? De Bolsa Família, etc. Mas o problema estrutural nunca foi resolvido, né? Na minha opinião. A gente vive com essa questão, né, há muito tempo, que a gente só vai sair se a gente mudar a forma social, né, a forma como a gente está no mundo, em sociedade, né, política, econômica, educativa, etc., né? E a gente, quando então recebe uma conjuntura de uma pandemia, a gente se lasca todo porque as nossas bases estão enfraquecidas, né, na minha opinião. Então, em 2022, 63 milhões de brasileiros viviam na pobreza, muito parecido lá com quando eu fundei o Banco de Alimentos, né? Não há falta de alimentos no Brasil, o que falta é dinheiro para comprá-los, né? Combater a fome significa combater a miséria, a distribuição desigual de renda, gerar empregos de qualidade, garantir o acesso permanente à saúde, ao transporte, à moradia e à educação. A educação, gente, na minha opinião, ela é a vara para que qualquer um possa pescar o seu peixe, porque sim, também fui muito desestimulada na minha vida. Você não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar, né? Mas se a pessoa aprender a pescar, ela tem que ter a vara, e a vara é a educação. Então, como é que ela vai sair da posição que ela está, né? Então, a gente precisa da vara, que é a educação. E aí eu gosto muito de mostrar essa informação aqui, que eu imagino que vocês saibam, mas a grande maioria dos brasileiros não sabe e não tem interesse em saber, né? Que é a configuração social do nosso país, né? Então, a gente tem aqui, no topo da pirâmide, na classe A, apenas 2,8% dos brasileiros, né? Na classe B, 13,2%, na classe C, 33%, e na classe D e E, 50%, ou seja, metade da população brasileira. Só que, você vê, né? A classe A é de pessoas que ganham mais de R$ 22.000, média domiciliar, né? Média domiciliar. As famílias de classe média alta têm, em média, 4 pessoas. E as mais pobres, vocês sabem que elas têm, em média, mais pessoas vivendo sob o mesmo teto, né? 6, 8, 10 pessoas sob o mesmo teto, né? Em média. Então, assim, a gente sabe que a classe A é o topinho da pirâmide, né? São pessoas com renda domiciliar maior que R$ 22.000, né? A classe B, renda mensal domiciliar de 7 mil a 22 mil, olha já a diferença
do range, né? De 7 mil a 20, é muito diferente você ganhar 7 mil uma família ou ganhar 22 mil, mas está todo mundo aqui condensado na classe B. A classe C, a renda domiciliar está entre 3 mil e 7 mil reais. Também acho que esse range é muito grande, assim, né? Fica uma coisa muito eclética, por assim dizer, né? E a classe D, pessoal, é metade da população brasileira que tem a renda mensal domiciliar até 3 mil reais, até. Aí tem gente que tem meio salário mínimo, um quarto de salário mínimo, tem gente que não tem renda nenhuma. Então, metade da população brasileira ganha de 2,9 mil reais para baixo. É assim que eu leio, né? E aí é interessante aqui que a parcela mais rica, o 1% da parcela mais rica, tem 50% de toda a riqueza nacional. E a metade mais pobre detém apenas 1%, né? Então, isso diz muito sobre nós, né? Na minha opinião. E aí, no próximo slide, eu trago também algumas reflexões, né? Então, eu coloco aqui que 125 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar, né? 12% da população brasileira não tem acesso regular e permanente à água, tem pesquisas que apontam um número maior, né? Nós temos hoje quase 300 mil pessoas em situação de rua, né? 30% a mais que 2019. Essa aqui, né? Nós somos o 11º país mais desigual do mundo e o segundo mais desigual entre os países do G20. Essa outra aqui eu também acho muito interessante, que é uma pessoa que mora em Moema, aqui em São Paulo, pode viver até 23 anos a mais que o morador na cidade de Tiradentes, em média, né? 11% das crianças e adolescentes entre 11 e 19 anos, 2 milhões de brasileiros, estão fora da escola. Essa aqui é uma pesquisa recente. Ao completar 18 anos, uma criança brasileira nascida em 2021 perderá, em média, 46% do seu potencial total, mantidas as condições de saúde e de educação que lhes são oferecidas. 63 milhões estão na linha da pobreza. Continua aqui, dados que eu acho bem interessante. Ao contrário, né? A mobilidade social no Brasil é uma das mais restritas do mundo. O brasileiro pobre precisaria viver 9 gerações para chegar à classe média. Em 2019, o déficit habitacional no Brasil era de 6 milhões de domicílios. A taxa de analfabetismo no Brasil é de 5,6%, mais de 10 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem nem ler nem escrever. Só que nós também temos analfabetos funcionais, né? São 38 milhões, pessoas que sabem ler e escrever, mas não têm uma lógica, não sabem interpretar um texto, são os analfabetos funcionais. Aí, gente, o Brasil é um dos países que mais cobra impostos do mundo, mas é um dos que menos devolvem à população brasileira. Também é uma pesquisa, é engraçado, realmente ele é um dos últimos, em mais de 100 países pesquisados, né? E também um dos mais violentos, né? Então, é isso, né? Nós somos um país tão abundante, com tanto potencial, e a gente traz esses números que são muito tristes, né? E aí eu costumo dizer que a gente desperdiça tudo, tudo, principalmente dinheiro público, tempo, saúde, vida, futuro, água, tudo, potencial, né? Mas a gente vai se ater, no caso aqui, ao desperdício de alimentos, né? Então, seguir aqui, eu também estou com a minha apresentaçãozinha aqui. Esse é um dado muito antigo, né? Acredito que vocês saibam, já tenham ouvido falar, que 1/3 de tudo que é produzido no mundo, no planeta, vai parar no lixo todo ano, né? Isso soma 1,3 bilhão de toneladas de alimento, considerando toda a cadeia alimentar. Aqui no Brasil, são 55 milhões de toneladas desperdiçados ao ano, também considerando toda a cadeia alimentar. Embora o Brasil produza hoje cerca de 161 milhões de toneladas de alimentos por ano, ele ocupa a 10ª posição no ranking de países que mais desperdiçam alimentos no mundo, né? Além de deixar de alimentar quem tem fome, os alimentos descartados vão para os lixões e estão entre os responsáveis pelos gases de efeito estufa, que é aqui a última linha
aqui, não são as últimas duas linhas, né? Se o desperdício fosse um país, ele seria o terceiro maior produtor de gases de efeito estufa da atmosfera do planeta, né? O tipo de efeito de gás de estufa que ele promove é o metano, que é 20 vezes mais tóxico do que o gás carbônico, né? Então, assim, as pessoas acham que jogar comida fora não tem nada a ver. Olha o aquecimento global, né? Olha o que a gente está passando. Acabei de chegar da Amazônia, realmente é triste ver a seca e as queimadas, né, lá no Rio Grande do Sul, sob água, né? Enfim, olha o que aconteceu na Rússia essa semana, enfim, né? Então é uma coisa muito ruim jogar comida fora. E aí, isso aqui são os dados assim básicos para a gente começar a sentir o problema, né? Esse contrassenso em ter tanta gente passando fome, né? E tanta comida sendo jogada fora, né? Esse é o grande contrassenso que a gente sempre aponta, né? E aí como reverter esse quadro de várias maneiras, né? Então eu acho que a gente tem que quebrar vários paradigmas, né? Educacionais, políticos, econômicos, né? Pra vocês terem uma ideia, gente, só em 2021 que foi promulgada a Lei do Bom Samaritano aqui no Brasil, que exime de responsabilidade civil e criminal o doador de boa-fé de alimentos, só no meio da pandemia, né? É, então, a nossa, para mim, a fome é uma variável, é uma função com várias variáveis, né? Mas para mim, a que tem um peso maior hoje é a política, seguida, né, do mundo econômico, empresarial e também de uma negligência social, de falta de conhecimento, né? Falta de ativismo social, de realmente participar da sociedade como um todo, né? Porque isso está nas nossas mãos, né? O mundo que a gente vai viver. Mas para mim a política ela tem um papel crucial tanto para a melhora quanto para a piora do nosso quadro geral, né? Até porque ela poderia intervir de uma forma positiva também em relação à economia, à educação, enfim, a tudo, né? Então eu acho que nós estamos muito mal servidos na questão política, infelizmente. Então vamos lá, como reverter esse quadro? Eu trago aqui algumas ideias, né? Então mais eficiência na gestão pública, que eu acabei de mencionar, sem desperdício do dinheiro público, com ética e transparência, mudanças estruturais nos sistemas econômicos, a exemplo do sistema tributário, a geração de emprego, a reforma política, né? A gente realmente pensar em desenvolver esse país, não em ficar dando só bolsa, porque isso deveria ser paliativo, né? E não um ato contínuo, né? Políticas públicas que coloquem as pessoas, os seres humanos, no centro das decisões, né? Capaz de gerar bem-estar para toda a população. Entender realmente o que é ser humano e o que é bom para o ser humano. E entender também a nossa relação com o meio ambiente, né? Nós não somos os donos da natureza, nós fazemos parte da natureza. Cuidar da natureza significa cuidar de nós mesmos e vice-versa. Então, assim, precisamos ganhar dinheiro, evoluir, nos desenvolvermos, construindo e não destruindo nada, né? Então, acesso à saúde, moradia digna, educação de qualidade, com oferta de educação básica e garantia de igualdade de condições para acesso e permanência dos estudantes nas instituições de ensino, crescimento inclusive e combate às desigualdades e ao racismo estrutural, que é outro problema gravíssimo no Brasil, fortalecimento da agricultura familiar e urbana, as cidades precisam se desenvolver, se planejarem de uma forma construtiva, né? Existem pesquisas que mostram que as cidades poderiam produzir 40% da sua demanda alimentar, né, se tivéssemos hortas urbanas, telhados verdes, se recolhêssemos a água. De novo, a gente não pode crescer a qualquer custo, tem que ter inteligência por trás de tudo, né? Melhor apoio em geral dos empresários em retornar à sociedade ações que tragam evolução social, prioridade à agenda de água e saneamento, que é gravíssimo no Brasil também. Medidas efetivas na área de segurança alimentar são muitas. A gente está colocando aqui o maior destaque aos bancos de alimentos, apoio, mas existem várias outras também, como a merenda escolar, né, como o Bom Prato, como o que eu acabei de citar para vocês das hortas urbanas, né? Enfim, existem várias formas de a gente melhorar a segurança alimentar, o acesso aos alimentos, né?
aqui, aí, o que eu falei, ganhar recursos desconstruindo e não desconstruindo, né? E aí, eu queria falar um pouco sobre essa questão da inteligência social, que é o próximo aí. Então, contando um pouquinho sobre mim, lá em 1998, né, 1997, na realidade, tem uma gripe querendo me pegar, gente, perdão. Perdão, mas tem uma gripe querendo me pegar. Lá em 1997, eu tive um diálogo interno, né? Eu me perguntei se eu ia só continuar pensando ou se eu ia fazer alguma coisa a respeito, porque eu descobri, bem nova até, que tinha muita fome no Brasil e muita comida sendo jogada fora, né? E ali, naquele momento, eu resolvi me colocar a serviço de um bem maior e eu criei a ONG Banco de Alimentos contra tudo e contra todos, né? Porque as pessoas diziam que ia ser presa, que eu não podia doar alimentos, realmente não tinha uma lei que protegesse o doador de alimentos. Não é que não se pudesse doar alimentos, né? É que nunca teve uma lei que protegesse, agora tem essa que eu mencionei para vocês, a 014/16, né, promulgada em 2021, mas naquela época não existia. Então, eu realmente quebrei vários paradigmas, né? Fundei um banco de alimentos, já vou mostrar para vocês os números e o que a gente faz, que foi muito maravilhoso. Mas lá em 2018, mais ou menos, 2019, eu me fiz uma outra pergunta, que foi, meu Deus, por que que a gente continua tendo tantas fomes nesse país se a gente tem tudo aqui, né? Natureza, pessoas, área, né? A gente tem tudo aqui, por que que a gente continua produzindo tantas fomes, né? Isso foi no momento que eu vi mais uma criança sendo morta com bala perdida no Rio de Janeiro, né? E eu falei, nossa, nos falta inteligência social. E aí eu resolvi escrever um livro chamado Inteligência Social, a perspectiva de um mundo sem fomes, para discorrer sobre a inteligência de fazer o bem, né? Que o bem é a maior inteligência. Então, seja lá onde você estiver, né? Seja lá quem você for, em que área você estiver atuando, por favor, faça o bem. O bem tem vários sinônimos, né? Por exemplo, eficiência, seja eficiente, né? Pense no coletivo, né? E aquela inteligência social é aquela inteligência que faz bem para todos, né? Então, por exemplo, se você se acha muito esperto, sei lá, porque você tem uma gangue que frauda na merenda escolar e você se enriquece com isso, você pode se achar muito inteligente, mas você não tem inteligência social nenhuma, né? E aí são muitos exemplos que a gente pode dar sobre essa ótica, né? Sobre esse ponto de vista, né? Então, eu acho que através da inteligência social, da ideia de que o homem muda o meio e o meio muda o homem, da ideia que há 200 anos atrás nós éramos apenas, né, apenas entre aspas, 1 bilhão de pessoas no mundo, e em 2050 seremos 10 bilhões de pessoas no mundo, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar a forma como a gente quer estar neste mundo para que ele possa ser sustentável, para que a gente possa viver em paz, né? Então a gente tem que se repensar a vida em sociedade. E esse livro tem essa sementinha de repensar a vida em sociedade, tanto que a capa dele, né, é uma digital, que é a digital de cada um, de cada pessoa, né, a marca pessoal de cada pessoa, que vai nos dizer se as crianças, né, se no futuro vão ter o que comer ou não. Espero que sim, né? Comer os mais diversos pratos, né? Educação, moradia, consciência, enfim, inteligência, seja lá o que for. E aí nós também, na nossa história, nós chegamos aqui nos nossos 25 anos de vida, que aqui é o próximo slide também, esse aqui, né, que você vê assim, a gente pegou a sementinha da melancia, que é um sorriso, que é o símbolo do banco de alimentos, a melancia, né? Então pegamos essas sementinhas, né? Porque a gente está há 25 anos investido em gente, os nossos pilares, né? É a colheita urbana, pegar alimento onde sobra e entregar onde falta, né? Que foi essa grande quebra de paradigmas, né? De que ninguém queria doar alimento. Lá no começo eu mandei mais de 400 cartas para a indústria, não tive retorno nenhum, tive apenas alguns boa sorte,
E no começo, tudo que eu consegui foi hortifruti, porque eu fui nos mercados municipais falar com os donos de barraquinha para doarem os seus alimentos em vez de jogarem fora, né? E assim comecei. Porque não desisti, consegui uma indústria aqui, consegui uma indústria ali, né? E, e assim fomos. A educação nutricional, que é o nosso segundo pilar, então eu tenho um convênio com a Faculdade São Camilo de Nutrição há muitos anos, há mais de 20 anos, né? Então, junto com a faculdade e as nossas nutricionistas, nós recebemos muitos estagiários lá na ONG Banco de Alimentos, né, que vão fazer o seu trabalho de conclusão de curso em saúde pública dentro das entidades que a gente assiste. Então, a gente consegue educar as cuidadoras de cozinha das nossas entidades, né, que são 57. 57. 57. Essas 57 entidades alimentam 25 mil pessoas diariamente, com as suas refeições básicas, às vezes até mais, né? Não. Então, as nossas estagiárias fazem esse trabalho, elas vão até uma entidade, sempre em grupo, fazem uma anamnese, descobrem o que aquela entidade está precisando para servir melhor os seus assistidos, o que é que elas estão precisando aprender, e fazem, então, esse trabalho de programa de boas práticas de alimentos, né? E também fazemos oficinas lá na São Camilo, recorrentemente, para trabalhar novas receitas, alimentação integral, a gente todos conviver em conjunto, é muito legal, muito proveitoso. E a terceira forma de ação é a conscientização, né? Aqui está escrito inteligência social, abordagem ampla e sistêmica com ações transformadoras para as várias fomes, né? E daqui já saíram vários livros, já saiu um documentário chamado A Cultura do Desperdício, que eu posso passar o link para vocês também, depois, que eu acho muito interessante, sou suspeita para falar, mas eu acho muito interessante, né? Então, esses são nossos 3 pilares de ação, eles são interdependentes, apesar deles funcionarem sozinhos, né? Mas eles se potencializam, e a gente costuma dizer, né, que a primeira ação alimenta, a segunda educa, e a terceira transforma, mas todas alimentam, todas educam e todas transformam. Então, o Fábio já está aqui no próximo slide, né, que é os nossos números, né, nesses 25 anos. Gente, eu tenho muito orgulho de trazer isso para vocês, dividir isso com vocês, porque foi uma grande jornada chegar até aqui, né? Então, olha só, pessoal, nesses 25 anos, nós já distribuímos 18 milhões e meio de quilos de comida. Não é pouco, né? Isso, mais ou menos, seriam 80 milhões de pratos complementados, mais ou menos, né? As pessoas impactadas foram quase 1,5 milhão de pessoas, né? E só na pandemia a gente entregou um pouco mais de 1 milhão, atendemos a mais de 1 milhão de pessoas. Aqui, gente, olha que bonito. Os números, os nossos números, vamos continuar, né? Nós as nossas estagiárias já produziram mais de 330 trabalhos acadêmicos, alguns até levados para congressos internacionais e congressos nacionais. Nós já fizemos mais de 180 oficinas culinárias, né? E já recebemos mais de 500 estagiários do curso de nutrição. Olha que transformador. Bastante. Muito transformador, né? E posso falar, esses números aqui estão subestimados, viu? Na realidade, eles são até maiores, mas, assim, continuando aqui, né? Gente, só um minutinho, por favor. Acho que isso já vimos, né, Edna? Já posso passar para o Sim, próximo? porque já podemos aqui? Olha Podemos. só. Então, a gente 45 mil crianças e jovens impactados em escolas, né? Nós conseguimos alcançar outros estados. Agora eu vou explicar para vocês como, na realidade, eu pulei isso. Me perdoem, eu pulei essa informação. Na pandemia, o Brasil descobriu que tinha fome no Brasil. O Brasil descobriu que tinha fome no Brasil. Então, pela primeira vez na vida, nós começamos a receber assim doações espontâneas, sem ser prospectadas, vamos assim dizer. As pessoas nos acharam, indústrias, né, enfim, pessoas físicas, né, que queriam doar alimentos. Então, foi o momento que nós recebemos mais alimentos na nossa vida, mais dinheiro na nossa vida, foi na pandemia.
E aí, o que que acontece? Recebemos muitas cestas básicas também na pandemia, que até então a gente vinha trabalhando a vida inteira com a colheita urbana, que ainda continua nosso carro-chefe, né? Mas nós recebemos mais de 250 mil cestas para a gente doar. Nós nos reinventamos rapidamente, nós alugamos um galpão, empilhadeira, nós criamos uma metodologia de compliance para poder encontrar líderes comunitários que pudessem receber essas cestas e entregar essas cestas de uma forma planejada, né? E dando, e prestando contas, né? A gente fotografava toda a doação, as pessoas assinavam, enfim. Nós entregamos mais de 250 mil cestas e recebemos muitas doações financeiras de empresas ou pessoas que queriam doar cestas. E aí a gente explicou para essas pessoas, essas empresas, que a gente preferiria, né, doar cartões Vale Alimentação, ou seja, cartões com valor financeiro carregado, né, porque é muito mais fácil de distribuir, porque você não distribui cesta, gente, caminhões e caminhões, né, o nosso custo foi gigante para fazer todo esse trabalho, né, o custo operacional. Então, nós criamos essa expertise de carregar cartões, Vale Alimentação. E então, nesses momentos de desastres naturais que ocorreram no Brasil, nós conseguimos fazer campanhas de arrecadação financeira, carregar cartões e ir entregar em loco esses cartões em outros municípios, outros estados do Brasil. Por isso que a gente tem aqui essa informação de locais alcançados, né? Mas no caso são com cartões Vale Alimentação. E a Luciana, nossa. Pois não. desculpa te cortar, mas daqui a pouco a gente vai ter que ir para as perguntas, tem algumas pessoas que querem te, assim, encher de perguntas, né? Ah, então Porque tá. Então nós você vamos está... acabar aqui. A gente só vai dizer que o próximo slide, né, são as ODS que nós temos interface. Aí, como ajudar? Já é aqui, olha, como ajudar, né? Seja um parceiro ESG, enfim, doador de O mais alimentos, investidor importante, né? social. Uma das coisas importantes, como ajudar. Formas de contribuir, eu coloquei todas aqui, inclusive dei o nome da nossa líder, né, de captação de recursos, que é a Marta. Acho que está aqui até o telefone dela, se não me engano, eu pedi para colocar. Está vendo aqui? Uhum. Não, eu não estou vendo o telefone da Não Marta estou aqui. vendo, Também não. Eu tinha pedido para colocar. Mas mas ok. Ah, tá aqui, olha, contato, Marta Del Poio, 5511, aqui no finalzinho. sim. É. Então, gente, olha, Isso, foi rapidamente, legal deixar na tela. esse era o bate-papo, assim, enfim. Ok, olha, isso é importante, né? Muito obrigada, viu, pelas suas palavras, assim, e eu acho que a gente tinha que fazer várias franquias, né, da sua ONG maravilhosa, várias franquias, né, copiar e colar, porque, olha, tem que espalhar mais, né, já pensou que bacana? E essa luta contra a fome, essa iniciativa sua, e essa construção para um Brasil melhor, né, mais justo, né, mais com essas justiças que você mesmo falou, social, educação. E agora vamos para as perguntas, né? Que vai ter. Dina, nós temos o nosso primeiro franqueado em Parequeraçu. Não comentei, mas já Ah, que é o legal! Tá nosso vendo? primeiro, está lá em Primeiro Parequeraçu, no Vale do Ribeira, né? E a gente, sim, a gente tem toda essa tecnologia pronta para passar para quem quiser aprender. muito, muito show, muito. Isso é bom para a gente, para você divulgar mais, para a gente também divulgar, para a gente ver, fazer o projeto, ver, já está pronto, né? O mais difícil você já fez, que é tudo Sim, isso aí. Mais difícil, sim. nossa, eu fico só imaginando, né? Todos esses contatos, tudo. Vamos às perguntas, pessoal, pelo chat. Quem que gostaria de falar com a Luciana, aproveita a presença dela ilustre aqui, né, no PNBE. Eu gostaria de falar sobre a franquia mesmo, né, que já está fazendo. Eu falei que seria bem bacana. E as empresas, né, que estão participando, como que faz para as pessoas, qual que é a divulgação? Eu vou fazer uma aqui a minha, então, já que eu estou aqui. Qual que seria a divulgação assim bem eficiente para as empresas saberem mais da sua ONG, para as empresas saberem mais, poder colaborar mais, né? Olha, eu acho assim, as empresas têm um poder realizador imenso nas mãos, né? Elas têm, teoricamente, né,
pessoas ali para ouvirem, para serem replicadores, e ela mesma, né, pode fazer a parte dela retribuindo para a sociedade alguma coisa e, eventualmente, até ter um benefício fiscal, dependendo se ela é lucro real ou não, né? Então, assim, todos vocês que são empresários poderiam fazer ponte com as empresas que vocês conhecem, né? Que essas empresas pudessem nos chamar para que a gente pudesse explicar o nosso trabalho, por exemplo, né? A gente poderia, vocês poderiam ter um íconezinho do Banco de Alimentos no site do PNPE, por exemplo, PNPE apoia a causa, né? E quando a pessoa entrasse lá no site de vocês, pudesse ir para a nossa landing page, assim, homepage ou landing page? Minha filha está aqui do lado, ela é minha. Ela começou, quando ela nasceu, tadinha, não, o banco, quando ela tinha 4 anos, eu abri o banco de alimentos, agora ela tem 30. Nossa, eu tenho 5, aqui, ó, também. Tem um aqui do 5 meu lado, aninhos. se der algum pau, viu, Luciana? Se der algum problema, tem É, o Pedro aqui me ajudando se der algum problema, né, Pedro? Dá um ela. oi para elas aqui, ó. Olá, gente. Então, é isso, é falar sobre. Acho que a gente só vai acabar com a fome abrindo a boca, mudando a forma como a gente está no mundo, se importando, se incomodando, porque se a gente também não fizer nada, né, onde é que a gente vai parar? A gente realmente precisa fazer, né, agir, né, transformar, e é através da ação, do conhecimento e da ação. É E aquilo que você também falou, né? tem a questão das escolas. O projeto Inteligência Social, ele se transformou numa plataforma digital, né? Onde a gente leva para a sala de aula das escolas aqui do Brasil inteiro, né? Mas assim, um local aqui de São Paulo, que é onde a gente está, né? Reflexões sobre inteligência social em todas as áreas do conhecimento. Português, matemática, ciências, biologia, enfim, né, para levar essa visão para dentro da sala de aula, porque assim, a escola é transformadora, né? Ela pode mudar esse país, né? Pode fazer uma revolução branca, no bom sentido, né? Se essas crianças, se essa geração de hoje realmente não serem como as gerações passadas, que estão dissociadas, né, da questão social. As pessoas hoje vivem em bolhas, elas estão afastadas uma das outras, né? E a gente precisa fazer essa união. Então, dentro desse projeto Inteligência Social nas escolas, a gente tem as cartilhas para o ensino fundamental 1, 2 e o médio, ensino médio, né? E também fazemos vivências nas escolas, né? Então, tem o Almoço dos Pobres, que é uma vivência muito legal, tem as Oficinas Atrapalhadas, que é para criança pequena, né? Onde vão 2 palhaços fazerem receitas com aproveitamento integral dos alimentos, e aí as crianças já ficam com aquela ideia de que a Imagina, casca da né? maçã não é lixo, é comida, né? Legal. Tem Enfim, a várias gente... perguntas aqui, hein, Luciana? Tem várias perguntas aqui, ó. Acho que você já ganhou mais uma franqueadora. Tem uma pergunta aqui que fala assim: olha, não sei se dá tempo de responder, mas eu queria conhecer mais como funciona a franquia. Eu acho que seria legal depois planejar um linkzinho, assim, como que é a franquia, uma coisa mais Eu, resumida, né? eu acho assim que quem quiser entrar em contato comigo, eu posso até deixar o meu para vocês, né? Um grupo tão Sim, seleto, eu deixo o meu sim. WhatsApp assim para a gente poder responder com calma as perguntas, porque são todas respostas profundas, assim. Gente, é muita informação, né? O Banco de Alimentos ele é uma empresa, só que ele não tem lucro nenhum, mas é uma empresa totalmente organizada, né? A gente tem até compliance, a gente tem tudo que vocês possam imaginar. Então, vamos deixar o telefone aqui no chat também. E cadê a outra Uhum, pergunta, Pedro? Sumiu aqui, sumiram as perguntas aqui. Então, vamos colocar o teu telefone aqui, né, Ana? uhum. Para o pessoal já entrar em contato com ela diretamente, aí ela já fala sobre a franquia, né? Sobre o mais trabalho que ela está fazendo, melhor, que eu acho que é bacana esse negócio da. Aqui a gente fala assim: eu já tenho um site de clientes nossos que compartilharão. Olha que bacana aqui, o banco, ó, depois eu faço contato, né? Não sei se dá Uhum. tempo de responder, mas aqui a franquia também, que está falando. Vários parabéns, né? Muitos parabéns, Ai, né? obrigada, Bastante, obrigada. muitos parabéns. Pode ser apenas um computador. Eu acho que é mais. Que medidas podem ser tomadas a curto prazo, né? Quais as medidas? Aqui tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
projetos Mas no Congresso. Do Eu não Mário entendi Ernesto, direito. do Mário Ernesto Umberg, a pergunta. Ah, que então, ele... várias medidas, né? Essa na lei federal 01416 foi uma delas, né? Mas a gente tem que fazer as leis municipais também, tem que fazer com que as pessoas conheçam, né, essas leis e que não devem jogar comida fora. Tem que haver uma campanha de educação. Lembra da história do cinto de segurança que ninguém usava, agora todo mundo usa? Na minha opinião, deveria explicar para as pessoas em todas as redes de televisão que não se deve jogar comida fora. É, em toda a cadeia, né? A indústria ainda paga para incinerar alimentos, né? Por que não doar, né? É importante doar. Jogar comida fora é a última coisa que deveria acontecer. Primeiro deveria vir para doação para seres humanos, em segundo lugar para animais. Lembra como era antigamente, que as famílias, o que elas não comiam dava para o animal, depois ela comia animal, ficava uma economia circular assim, né? Depois elas podem gerar energia com essa decomposição de alimentos e também fazer compostagem. Então, tá aí, olha, o caminho que você deve fazer com o Legal. alimento, né, para não jogar no lixo. E O, fora isso, no, várias outras medidas, né? o Existem na Fábio economia. Arruda também está perguntando, desculpa cortar aqui, o Fábio Arruda, o Fábio aqui, nosso grandíssimo amigo, como é que o banco de alimentos se financia, né? E como é que pode ser ampliado, né? E também tem outra pergunta aqui, onde pode ser comprado o seu livro? Qual deles? Ah, porque eu tenho os de vinte e Ah, cinco anos também, ó. Esse é o de tá. 25 anos, E esse na Amazon, acho que tem. Se não Amazon. tiver, a gente providencia. É só entrar em contato comigo também, mas na Amazon tem, ou tinha pelo menos. Olha, a ONG começou sendo financiada com recursos próprios, né? Depois eu consegui ficar no superávit, né? Hoje ela vive de doações, né, financeiras, de prestação de serviços que a gente pode prestar e cobrar alguma consultoria, alguma coisa assim, a gente pode fazer esse trabalho também, né? Mas basicamente é de doação financeira, editais. Não tem um convênio com o governo em nenhuma esfera, nem municipal, nem federal, nem estadual. Então, a gente realmente capta recursos, né? E as pessoas que nos dão recursos financeiros, eles são investidores sociais. Eles sabem que eles estão trabalhando para ter um país melhor, um país mais forte, né? E em nos doar alimento, dinheiro, está se doando alimentos, né? E se combatendo o desperdício imediatamente, que é o que a gente faz. E a gente presta conta de tudo, tudo. E a outra forma, desculpa, eu tenho que falar, é a doação de Uhum. alimentos, né? Então a Uhum. gente precisa receber alimentos em doação para poder fazer a ponte, né, da onde está faltando. Então a gente recebe onde está sobrando e entrega onde está faltando. Então assim, são doações de alimentos e doações financeiras. Tá aqui falando também, o Mauro, nossa, não estou enxergando, Pedro, vê aqui o que está subindo, está aqui, está dizendo o seguinte, se existe algum incentivo, né, fiscal para doações e ao banco de alimentos, né, tanto para o imposto de renda como o CNPJ, e se não, se há algum projeto de lei em andamento sobre isso. Olha, existe sim, não é renúncia fiscal, é incentivo fiscal, né, que uma empresa pode doar para o banco de alimentos ou enfim, para entidades que têm essa possibilidade, essas OSCs que têm essa possibilidade de receber até 3% do lucro real. É incentivo fiscal só porque ele vai jogar essa doação como despesa, né? Não é uma renúncia fiscal, né? Como um projeto cultural, né? Que entra na lei, né? De renúncia fiscal, Lei Rouanet agora virou aquele rapaz que faleceu, Paulo Gustavo, né? A Lei Paulo Gustavo, enfim, esses são leis de renúncia fiscal, PROAC, esse tipo de coisa, mas são para projetos culturais. E a gente também tem um projeto cultural, tá? Eu estou colocando na lei agora um documentário chamado Bem Alimentado, é um trocadilho, né? Do bem, do bom, né? O bem alimentado, o que o bem alimentado traz para a sociedade como um todo, né? E eu tenho outros projetos na lei também educativos. Quem tiver interesse também pode entrar em contato que eu mostro os projetos para os interessados. Tem mais perguntas aqui, olha, temos uma que está falando aqui, a Associação Comercial de São Paulo tem um projeto chamado Segunda Mesa. Apoiam o banco?
Não, eu não conhecia esse projeto. Eu vou Uhum. anotar aqui para saber, não conhecia esse projeto. Segunda Mesa, Associação É, Comercial, um projeto chamado Segunda Mesa. Ina quer falar um pouco mais? conheço. E Edna, a Ina Wang está com a gente? Quem sabe ela pode dar mais alguma dica para a Luciana. Quem? A Ina Wang está aqui com a Ina, está gente, ela aqui, pode falar, exatamente. pode dar alguma dica a mais, só Isso aproveitando aí. esse assunto que é importante. Aproveitando a pergunta dela. Pode, qualquer coisa. Depois Ina? ela faz o contato, né? Não, pode ficar. Também. Ina, pode falar, Ina. Ah, não Eu, está saindo o som. Acho que eu ela não. trabalhei com uma instituição chamada Colmeia durante algum tempo, fui vice-presidente, e, na época, eu fazia parte do conselho da Associação Comercial de São Paulo. Aliás, ainda sou, porque sou membro nato agora, mas, na época, eles tinham um projeto muito bonito, que era justamente, eles tinham o próprio caminhão, e eles recolhiam alimentos dos supermercados eles redistribuíam nas entidades que precisavam, que podiam completar. Se tratava basicamente de frutas e verduras, aqueles alimentos perecíveis, né, Uhum, que eram os primeiros que eram jogados no lixo. Infelizmente, isso uhum. é uma tragédia. É uma E eles tragédia. conseguiam recolher e redistribuir. Então, eu acho, Luciana, eu acho que você poderia talvez entrar em contato com a associação e Uhum, saber se esse projeto ainda está em vigor e de que maneira aquilo foi estruturado. Eu estou falando de muitos anos atrás, porque eu não tenho mais tido contato, mas era um projeto que funcionava muito bem. Outra coisa é que eles tinham era o transporte, porque a parte difícil da distribuição certamente é o transporte dos alimentos, né? De eu tenho chegar até as é, entidades. duas considerações. Uma, na realidade, é uma pergunta. Esse é o próprio projeto Segunda Mesa que você está se referindo? Isso, exatamente, Tá, chama-se Segunda Mesa. tá. Na época era Segunda Mesa. Da Que eu Associação queria, Comercial, né? que eu queria E comentar que com vocês, na semana que nós fizemos 25 anos de vida, na semana, né? Um dos nossos carros foi roubado, né? hum, E essa semana foi roubado o segundo. certo. É desafiador ou não é? É, Que lou- não, É o seu desafiador ou não trabalho, é eu a falei, gente continuar, né? Vamos para frente, é, vamos, né? Assim, e pior assim, é o carro roubado, aí para tudo, a gente está tentando alugar um carro refrigerado, não estamos conseguindo. Tudo bem que os nossos carros têm seguro, porque como eu comentei, a ONG ela é linda, gente. Ela é um reloginho, ela é muito linda. Mas, assim, dá o maior problema, maior despesa, porque a gente tem que ficar alugando veículo, às vezes não tem veículo para alugar, como certo. é o caso É, agora. é, E o estresse, né? Os motoristas ficam abalados, os ajudantes abalados, né? E eles são muito importantes é. como seres humanos, é muito desagradável, complicado. Aqui também o Fábio está falando, né, que nós temos alguns bons exemplos de agricultura urbana, Uhum. né? Está perguntando, né? Temos sim. Temos assim, não damos muita ênfase a isso, então tem algumas pessoas que têm espaços, né, que mantêm com a alma, porque não tem muita ajuda, né, mas eu tenho uma grande amiga que é a Cláudia Visoni, tchau, a Cláudia Visoni, ela foi foi agora, se candidatou a deputada estadual também, não levou, né, ninguém que trabalhou com segurança alimentar teve voto para se eleger em nada, né, mas sim, é um trabalho de incentivo às hortas urbanas. O Rio de Janeiro é muito forte em hortas urbanas, é um ponto positivo do Rio de Janeiro, ele é muito forte em hortas urbanas, né? Então, sim, tem gente que está olhando para isso, mas são muitas forças, né? A gente que mora aqui em São Paulo, a gente vê o que foi esse novo plano diretor, né? Então, assim, de novo, crescer sem estrutura nenhuma, de uma forma
inviável, insustentável, né? Então a gente tem que mudar esse olhar. Se todos os municípios plantassem mais, colhessem mais para si próprios, nós teríamos realmente um outro país, né? Nem Mas fale, né? tem gente olhando. É. Bassi Machado está dando os parabéns, muitas pessoas dando os parabéns para você, tá? Mas está falando que tem que sair, mas está dando os parabéns. Obrigada, gente. Agradecendo o projeto, né? O Fábio nem precisa falar. Mais alguém que tem mais perguntas Tem, para tem, fazer? tem um comentário da Blanche, né? Que é aquele sobre o site Acho que aqui no clientes fim, né? que trabalharão com o banco, né? Hum. A Blanche está falando sobre a lei municipal, né? E também Há um pergunta sobre modelo que lei você municipal. considera, há um modelo que você considera ideal? Não, a lei, tanto a lei federal quanto a lei municipal, elas deixaram muito a desejar, elas não foram ouvidas por nutricionistas. Os nossos políticos são muito mal informados. Na pandemia, vários vereadores de São Paulo me chamaram para explicar o que significava segurança ou insegurança alimentar. É tudo muito triste, é tudo muito feito a toque de caixa, né? A gente pode fazer muito melhor, a gente pode exigir uma inteligência maior e melhor dos nossos governantes, né? Em todos os sentidos. Então, desculpa, mas é que a lei, eu falo bem da lei porque pelo menos existe uma lei agora. As pessoas não podem dizer que se doar vai ser preso, alguma coisa assim, né? Nunca foi o caso, mas as pessoas achavam que sim, mas agora tem a lei para dizer, não, olha, tem uma lei, agora você não pode mais repetir isso. Mas é uma lei que não é clara, ela não explica como fazer, e deveria explicar, porque por conta disso muita gente pode não fazer também, porque não sabe como, né? Melhor ter do que não ter, mas tem que ser aprimorada. Aqui o Dilson, né, está falando um esforço para que tanto o banco de alimentos, que a gente poderia também ter de mais ideias, né? O banco de alimentos e o PNBE promover para reverter toda essa situação. Uhum. Como é que a gente poderia ajudar, né? Mais, né? Aí a gente se senta, faz um brainstorming, mas assim, pode ser É, novos projetos, a gente precisa de uma sede, é. por exemplo, né? Tudo que somar vale a pena, gente. Tudo que somar vale a pena, né? Pequenas ações, grandes resultados, né? É. Vamos Eu fazendo. posso complementar? Pergunta, Dina. Oi. Essa sugestão do que podemos fazer em conjunto é especificamente entendendo que o pior problema é a fome, e que a fome está afetando, acontece muito nos moradores de rua. E os moradores de rua estão concentrados principalmente nas grandes cidades. Então, esse é o problema aparentemente mais sério pela classificação e, consequentemente, seria suscetível de ter resultado com um esforço conjunto. Aí a minha pergunta de o que nós, PNBE e vocês, podemos fazer, e o Banco de Alimentos, podemos fazer em conjunto nesse caso. Então, nós não doamos comida para moradores de rua. Nós doamos comida para entidades que vão servir aos assistidos daquela entidade, né? Eu acho que isso é uma questão emergencial. Eu acho que a gente precisa e aí é que tá, a gente fazer o que a gente puder, mas a prefeitura também tem que melhorar, né? Também tem que trabalhar melhor para que essas pessoas não vão para a rua. Por isso que eu falo que o problema é muito político, é muito estrutural, é uma questão de eficiência, né, da gestão pública. Como investir direito o dinheiro público? Isso é muito importante. Como a gente não ter um programa de governo, né, mas sim de Estado, de país, né, e não mudar a cada eleição as prioridades, né? Eu acho que é isso que a gente tem, vocês como empresários, né? Será que vocês não podem fazer uma ação em relação a isso? Cobrar da gestão pública uma eficiência maior, né? Da alocação dos seus recursos, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem que cobrar muito desses políticos, né? Uma performance melhor, na minha opinião, né? Então, assim, mas é isso. A gente não dá comida na rua, assim. Então, eu não posso me Sim, envolver com isso porque sai do nosso core business, né? Mas não sou contra. Inclusive, eu exatamente. sou daquelas que dá de esmola na rua. As pessoas, Luciana, você dá esmola? Eu dou, porque assim, aquela pessoa ela está pedindo, sei lá, se ela estivesse em outro lugar, ela não estaria pedindo. É muito difícil, né?
Mas eu dou dinheiro para criança, eu dou dinheiro, É, mas, aqui né? a Blanche está falando também que ela pode incentivar um projeto em Ribeirão Preto, que é bem legal, Ótimo, bem né? legal, maravilhoso, Um projeto para a lei municipal, né? Então, anotando, maravilhoso, é bacana, né, Blanche? Deixa eu ver se eu anoto muito. aqui. Percival está aqui. Boa noite. Boa noite, Percival. Tarda, mas não falha, né? Sim, sempre. Legal, seja bem-vindo. Obrigado. Como que está o nosso horário? Mário, tem Mário, estamos bem ainda. Já Mário, acho que está com a mão levantada há um bom tempo. Mário Ernesto. Luciana, Não tem. parabéns pelo trabalho, fantástico. Eu tenho o seu livro aqui já li, muito bom. Acho que vale Ai, a pena o obrigada. pessoal comprar e ler. Mas eu queria comentar com você que eu participei de um trabalho da FECAP, a faculdade FECAP, né? Eles fazem um trabalho de arrecadação de alimentos, a doação a uma entidade, né? E isso passa a fazer parte do currículo de formação dos alunos dos cursos de administração e outros. Eu acho Sim, que esse processo, eu fui mentor de um grupo, né? Eles pedem para as pessoas que têm experiência serem mentores, eu fui mentor de um grupo e arrecadaram toneladas de alimentos. Eu acho que isso poderia ser incluído como uma parte de um curso de economia, uma questão de inteligência emocional, né? Desenvolvimento da inteligência emocional. Eu insisti muito com isso com o meu grupo. Aquilo não era um trabalho só de coleta e de alimentos, mas era também exato. uma forma deles interagirem com as pessoas em benefício de terceiros. Exato. E aí, eu não sei, esse trabalho da FECAP é relativamente novo, né? Eu não sei se é o Alexandre que está lá, a esposa dele, que é a Thaís Magalhães, fez um trabalho conosco, que nós a convidamos para fazer um trabalho de planejamento estratégico com a gente, nossos próximos 5 anos, né? E ela é casada com ele, e ele nos convidou, enfim, eu acho que teve uma sementinha ali também para essa questão da FECAP. Mas foi bom você falar, porque assim, nós temos uma gincana social, já no nosso 2º ano, nas escolas para arrecadação de alimentos, agora em outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação, né? E a FECAP não entrou. Vou lá falar com o Alexandre, que ele precisa entrar na nossa gincana social de arrecadação de alimentos, tem que vir para a gente. Eu vou falar lá com ele. Olha, Mas é isso. quem coordenou esse curso, quem coordena esse curso, é um professor chamado Jesus Gomes. Tá, estou anotando aqui. Mas, assim, um dos meus sonhos também que tem que ter tempo para tudo, né? Mas justamente fazer um curso explicando o que é inteligência social, nesse ponto de vista, né? Então, assim, um curso online, um curso gravado, está aqui nos meus desejos, mas eu ainda não consegui fazer, que é transformar o livro em um curso, né? Então, o que eu estou fazendo em relação a isso é esse projeto nas escolas, e esse documentário Bem Alimentado é baseado no livro. Mas eu queria, sim, fazer um curso sobre ele. Queria, sim, eu acho importante. A gente ter isso na cabeça. Inteligência social. Social é para todos nós, né? A definição de sociedade é pessoas que vivem juntas, uma apoiando a outra. Então, acho que a gente tem que repensar o que é viver em sociedade nesse planeta, né? Que é um planeta só, para todo mundo. Luciana, você tem algumas considerações para a gente ir finalizando esse bate-papo maravilhoso? Me Suas desculpar, considerações finais. assim, meia trabalhada, respondi muito, respondi pouco, enfim, e agradecer e dizer que assim que eu acho que é um encontro que não deveria parar aqui. Eu acho que hoje a gente plantou várias sementinhas, é como só se fosse assim, sabe, abrir uma caixinha, mas a gente pode conversar individualmente, conversar em grupo, conversar institucionalmente, para a gente, enfim, criar sinergias, né? Porque a fome é muito grande, gente. A fome é muito grande. E assim, eu sempre costumo falar, a gente faz o bem todo dia, mas vem alguém lá e em um segundo faz muito Atrapalha. mal.
E é isso que, né? Então, quanto mais a gente fazer o bem, quando a gente mudar, fala, não, a gente tem que fazer o bem todo dia porque a gente quer, porque é bom para nós. Mudar toda essa forma de pensar, de estar no mundo, né, requer quantidade de pessoas, né? Então, acho que quanto mais gente trabalhar, melhor. E mais amigos que a gente tiver, também melhor. Então, eu queria dizer isso, para a gente continuar a conversa, não parar aqui. E E aí, o rodapé, nesse. né? E o rodapé tem que ser o Pix. O É, rodapé tem que ser o aí Pix. no dia da pizzaria, eu vou tentar ir lá na quinta-feira. Eu levo um livro Ah, legal. pessoalmente também pro Oded. Não sei se ele lembra de mim, mas eu lembro bastante dele, né? Enfim, tá tudo aí participou do Fome Zero, né? Lá desde o começo, né? Que não progrediu muito como a gente gostaria, imaginava, né? Ficou um pouco mais assim nessa questão enfim, do paternalismo, em vez de a gente evoluir com esse país como um todo, dar emprego para todo mundo, que é isso que é bom, né? Mas enfim. Vou lá, vou fazer um esforço para ir lá Ai, que no dia bom, 7. que No bom. dia 7. Uhum. Você vai lá, Fábio? Vou, estamos já Hum. organizando, já fui visitar a pizzaria para ver se é boa, tem lugar para o Oded falar, né? A gente sempre tem essa fala, esse ano brilhantando com o Oded, e você então vai ser maravilhoso, porque o seu trabalho é lindo, você é linda, você tem uma equipe linda, eu realmente me emocionou muito o que vocês fazem, né? Você tocou em pontos que são centrais, né? O PNB nesse ano e no ano que vem focou na questão da desigualdade como talvez a maior mazela que esse país possa, enfim, enfrenta, né? O Brasil é campeão mundial de má distribuição de renda, né? E a gente É, criou já desde o prêmio PNBE, que Silvan e Mário coordenaram, o foco foi todo esse, né, Mário? Foi sempre, né, em projetos que chamassem a atenção na questão do combate à desigualdade, aí gerando falcões enfim, a Isolda, educadora, e o Oded, que foi premiado com o concurso, né, Mário? Enfim, então acho que a nossa conversa da pizza não é para torná-la indigesta, mas é para torná-la mais consistente, mais importante. Você falou em planeta único, em país único, em sociedade, o que é viver em sociedade e tudo mais, né? E acho que e que a gente, desculpa te interromper, que a gente pare de perder oportunidades, né? Nós somos campeões em isso. perder Pois oportunidades. é, Paulo Artung fala sempre isso. O Brasil é campeão mundial de perder e muito, também campeão mundial de fazer escolhas nem sempre acertas, né? Então, Sim. acho que, enfim, a gente tem um mundo de coisas, acho que você disse bem, a gente semeou coisas muito bacanas hoje, né? A Uhum. Fátima, acho que queria também falar alguma coisinha, né, Fátima? Eu senti que você fez vários gestos. Ótimo. Agora, a gente, nesse final de gravação, né, Edna, a gente pode liberar para quem Sim. quiser fazer comentários. A Ah, Fátima, eu né? já fiz o meu. Eu já fiz isso, Fátima. Está lá em Lisboa, viu, Luciana? Ela fica de noitão, tá de noitão lá. Fala, Fátima. Não, não, eu só queria cumprimentar a Luciana, acho fantástico o que ela está falando. Ela tocou numa coisa que para mim é muito cara. Eu acho que o que me frustra no Brasil é essa falta de comunidade, de a gente saber que, para mim, é o mais chocante. E eu quero te dar os parabéns e se puder ajudar, porque aqui em Portugal a gente também tem o Banco de Alimentos, Sim, fazem grandes campanhas e arrecada de freitos aos supermercados e tem muito sucesso, né? Então, sim, eu mas tenho um grande falar em amigo, desculpa te português, interromper, Fátima, mas um grande amigo, Nuno Cabrita, é o líder do Banco de Alimentos aí do Algarve, fica em ah, Faro, né? ah, Inclusive, eu vou visitá-lo agora, no dia 1º de março. Nós vamos fazer um protocolo de troca de experiências. Ele acabou de sair aqui do Legal. Brasil, ele pegou um monte de ideias aqui com a gente para implementar aí. Então, é isso. O nosso banco de alimentos ele é uma empresa é, muito bem implementada, assim, sabe? A gente faz muita coisa mesmo. E é muito bacana vocês maravilhoso. aí em Portugal, a gente aqui no Brasil, amigos, e dando as mãos e fazendo o melhor que a gente puder. Aí Tá tem bom. muita fome também, né? Na União Europeia, até 1998, se queimava todo o excedente de alimentos. Até 1998, a União Europeia queimava tudo que sobrasse. E não era só excedente. Se a fruta não tivesse no tamanho correto, se a fruta não Uhum, tivesse no tamanho correto, era descartada. Graças a Deus, exato. isso já Tá mudou, graças. mudando, tá mudando. Tá bom, mas eu só queria te dizer isso, e você tocou para mim num ponto que eu acho que é mais importante, a gente tomar noção de que nós somos sociedade, nós somos uma comunidade. Nós não podemos aceitar que tem
tanta gente passando fome num país que produz tanto alimento. E gerar mudanças climáticas com esse lixo. Pessoal, enfim, extremamente atuante na área de restaurantes, você acha que é possível deixar alguma sementinha para... Acho essa lei 14.016, ela se estende a restaurantes. Ela não explica muito bem como fazer, mas ela abre a possibilidade de restaurante doar também. Então, vai muito do dono do restaurante ter essa percepção, essa consciência, né, que ele pode doar e que, em vez de jogar fora, realmente ele encontre uma forma de doar. Dá trabalho, mas vale a pena, né? Como eu falei, melhor compostar do que jogar comida no lixo. É algo que nós trabalhamos aqui. A gente tem tentado educar esses donos de restaurante para doar o que sobra. Você não é o Percival Maricato? Sou. Então, eu te conheço. Nós já falamos Eu também te alguma vez no conheço. passado. Isso, exatamente. É. Então, essa é uma preocupação que nós temos, de educar os proprietários. E há 30 anos, né, que a gente tenta superar os medos decorrentes de legislações civis, penais, tributárias, que atravessam, que ameaçam o proprietário, né, quando ele doa. Então, já Mas fizemos é o que eu estava falando, né? no Não é passado, que... aquele negócio de um carro que passava recolhendo com o médico e num carro refrigerado, mas isso acaba sendo muito mais caro do que o que você consegue recolher. Então, Vamos marcar uma reunião? nós estamos Vamos? projetando agora um aplicativo em que faz com que o restaurante doe diretamente para alguma instituição que seja por perto, com um tipo de recibo e fornecendo assistência jurídica para o que acontecer de ruim. Ótimo. Não vai acontecer nada de ruim. Vamos fazer uma que não reunião? sabe. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O velhinho morre lá na casa de recolhimento e o culpado é o dono do restaurante que Então, mas isso forneceu era o uma alimento. coisa que eu sofri tanto com isso, né? Não pode doar, não pode doar. Eu dizia, não pode sim, é que não tem uma lei que proteja, Não, eu mas também pode. falo Vamos isso, fazer mas certo, que não vai acontecer nada de errado. Então, vamos conversar depois, Percival? vamos, estou à disposição. Tá Fizemos bom, então muita vamos coisa marcar no uma passado. reunião. Ele vai estar na pizza. Olha a dica, Luciana. Ele vai estar na pizza. Já tem que ir na Ótimo. pizza, hein? Vai na Ótimo. pizza, Ó, será no posso almoço. falar? Eu sou da velha guarda, eu ando com cartão. Todo mundo Então, vá com cartão, que a gente cartão. troca cartão, Tá bom. que é melhor do que ficar anotando telefone. Também sou assim. Então, pronto. Ótimo. Gente, esse é um bom momento para a gente terminar a gravação, mas não terminar a reunião necessariamente. Eu acho que com isso a gente trouxe muito conteúdo, trouxe networking, trouxe ideias, trouxe Network. dúvidas, preocupações, por que não, né? De como fazer mais e melhor. A gente, com isso, então, faz o encerramento formal desse excelente evento do PNBE, majoritariamente feminino, que é um marco histórico para o PNBE, né, Fátima? E a gente, então, pode ficar ainda mais um tiquinho batendo papo, que ainda temos mais uns minutinhos, os que quiserem e puderem. Muito obrigado. Terminando Obrigada. agora a gravação. Obrigado, Luciana. Desculpe.